E aí, estamos chegando aqui na nossa terceira aula de vida devocional, nível 2 do curso de fundamentos. Vamos direto ao ponto, vamos lá para a nossa terceira aula. Você já sabe, né? Se você está segurando aí o seu celular, se você está distraindo, né, cuidando do filho, respondendo alguma mensagem, por favor, pare o que você está fazendo, que hoje nós vamos começar nesse momento, capítulo 3, Histórias da Bíblia. Vamos lá? Conhecer um pouquinho mais a respeito da palavra de Deus, que maravilha. E olha só, a nossa aula ela é bem curtinha, então você vai aprender aqui algumas coisas, mas eu quero aconselhar você, se esforce para que você possa aprofundar. Eu disse anteriormente que, geralmente, quando eu estudo algum assunto, seja na Bíblia, né, seja em livros, assuntos que me chamem a atenção, o que eu faço? Eu gosto de aprofundar esses assuntos, então eu vou ver documentários, eu vou ver filmes, eu vou ler livros a respeito, eu vou procurar me aprofundar. Não tem como nós exaurirmos tudo a respeito de história da Bíblia, meu Deus, né? Nem imagina essa possibilidade. Seria necessário horas e horas e horas de aula para isso. A nossa aula é bem breve, então nós vamos direto ao ponto. Tratar de alguns pontos principais da Bíblia como palavra de Deus, mas eu quero convidar você, pesquise mais, estude mais, desenvolva mais ainda esse conhecimento, se aprofunde mais, né? Vamos aqui entender, né, primeiro, que por um bom período da história, a leitura da Bíblia ela foi vedada aos leigos. Você já sabe, nós estudamos isso lá na história da igreja. O período de tempo, a leitura bíblica foi vedada aos leigos, e o que acontecia? Somente os religiosos, os clérigos, eles tinham, né, os ministros, o sacerdócio daquela época tinha ali a possibilidade de manejar a palavra de Deus, né? E até porque a própria escrita, né, não era conhecida de todos, não tinham tantas pessoas letradas. A escrita da Bíblia inicialmente, aqui nesse período, assim, depende do período histórico, mas durante o período de tempo, a Bíblia, por exemplo, na Idade Média, era escrita em latim, né? Você vai ver que lá no livro de Atos, a boa parte da Bíblia foi escrita em grego, né? A Bíblia no Antigo Testamento, boa parte foi escrita em hebraico, e assim por diante. Então, após a reforma protestante que nós já estudamos aqui, Martinho Lutero, né, ele passa a fazer uso da Bíblia, ele já tinha esse acesso porque ele era, né, um padre, e não somente ele faz uso da Bíblia, mas ele tem uma atitude, né, de traduzir a Bíblia inicialmente para o seu idioma oficial, que era o alemão. Ele era alemão, ele traduziu para o alemão, ele distribuiu, né? E foi a mesma época em que houve a criação da prensa manual, acho que é manual, a prensa manual, que fazia com que pudesse haver reprodução. Então isso tudo facilitou com que as pessoas começassem a ter conhecimento, a ter possibilidade de ter acesso a uma Bíblia que ainda não era com certeza fácil de ter acesso, mas já melhorou do que uma situação anterior. Agora sim, você vai ver a história da humanidade, né, do momento que nós temos a Bíblia, do Novo Testamento para cá, período de Atos dos Apóstolos para cá, você vai ver diversos momentos em que há, sim, né, períodos em que as pessoas não tinham acesso nenhum à Bíblia, períodos em que as pessoas tiveram acesso parcial, e depois períodos como a Reforma Protestante, em que esse acesso ele foi permitido, ele foi tornado mais acessível para as pessoas, a possibilidade de ler a Bíblia, de ter contato com a Bíblia, tá? Ainda que não fosse algo tão frequente, tão recorrente, né? Não havia tanto como nós temos hoje. Agora, a época que nós vivemos, né, irmãos, é uma época totalmente diferente, uma época em que você tem Bíblia de toda espécie, de toda a natureza, já falei sobre isso, mas, infelizmente, as pessoas não valorizam esse privilégio. Enquanto em séculos atrás, pessoas morreram para que nós tivéssemos acesso à Bíblia, morreram literalmente mesmo, para que nós tivéssemos acesso, quantos mártires, né, morreram por lutarem para que nós tivéssemos acesso à Bíblia. Hoje nós temos acesso, mas pouco valorizamos. Tá? Então, a Bíblia ela foi o primeiro livro a ser impresso e é uma coleção de escritos considerados pela Igreja Cristã como inspirados por Deus. Então, a Bíblia é um livro que nós cristãos consideramos inspirados por Deus. Inclusive, o termo Bíblia é de origem grega e quer dizer livrinhos. Tá? Agora, nós vamos entender melhor, né, já que nós falamos aqui do termo bíblico em grego, nós vamos entender melhor o que realmente significa a palavra Bíblia, o termo Bíblia. O termo Bíblia não se encontra dentro das Sagradas Escrituras, óbvio que lá não está escrito a Bíblia, né? Lá está falando de uma forma geral das Sagradas Escrituras. Então, ele é um termo derivado do nome que os gregos davam à folha de papiro preparada para escrita, que era chamada de biblos. Um rolo de papiros de tamanho pequeno era chamado de biblion, e vários destes eram uma bíblia. Portanto, literalmente, a palavra Bíblia significa coleção de livros pequenos, tá? E aí é exatamente isso que nós temos, né? A Bíblia é um conjunto de pequenos livros que compõem aquele todo, e aí por isso o nome é Bíblia.
Aí agora nós vamos entender aqui nesse momento a respeito do Antigo Testamento, né? Nós vamos falar um pouquinho do Antigo e um pouquinho do Novo. Como que está organizado a Bíblia no Antigo Testamento? Como que está organizada a Bíblia no Novo Testamento? Bom, primeiro, o Antigo Testamento ele representa a antiga aliança de Deus com o seu povo, né? A aliança de Deus com o povo de Israel, que é uma aliança de amor. E o termo testamento ele é utilizado para indicar as duas divisões da Bíblia, que quer dizer aliança. Então, se você pegar, por exemplo, a sua Bíblia, se você tem uma em casa, você abre ela, você vai ver que nós temos no início da sua Bíblia está escrito Antigo Testamento e lá, né, passando do meio, já quase do meio para o fim, você vai ver uma nova folha que também vai estar escrito agora Novo Testamento, que vai iniciar os livros do Novo Testamento, tá? Aqui nós temos essa divisão para indicar esses dois momentos, essas duas alianças, o Antigo Testamento e o Novo Testamento, tá? Os livros estão organizados dessa forma. No Antigo Testamento, nós vemos Deus se revelando ao povo de Israel na expectativa da vinda do Messias, que havia sido designado por ele como ungido, trazendo libertação ao povo da lei e da escravidão do pecado. Então, nós vamos ver aqui como que estava organizado o Antigo Testamento. Então, vamos lá conhecer. Antes de tudo, eu quero dizer para você que ele é constituído por 39 livros, dividido em 5 partes. E eu quero convidar você para conhecer esses livros melhor. Vamos ver? Olha só a forma de divisão, tá? Do Antigo Testamento. Inclusive, isso aqui cai na prova, viu? Então, preste muita atenção. Nós vamos iniciar, o Antigo Testamento, ele inicia com o Pentateuco, que são os livros da lei, tá? Aqui, basicamente, as histórias vão tratar da criação, lá em Gênesis, da era patriarcal, das peregrinações do povo, né, lá no deserto, com Moisés, e a formação da nação de Israel, tá? E aí são os livros do quê? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Por isso é chamado de Pentateuco, porque são 5 livros, tá? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Nós não vamos entrar aqui em cada um desses livros, tá bom? Porque é realmente para você ter uma noção geral de quais livros trata. Inclusive, na nossa classe presencial, quando nós terminamos essa aula, nós fazemos um desafio, né, das pessoas memorizarem todos os livros do Antigo Testamento. E a gente dá uma semana para que os alunos possam memorizar e aí trazer na semana seguinte já memorizado todos os livros falando em sequência. Ah, por que você faz isso? Por que nós fazemos isso? Porque isso facilita o que você identifique, a disposição dos livros na Bíblia. Se você sabe onde que está um e outro, quando você abre um, você já sabe que o outro está ou para frente ou para trás, porque você sabe a ordem dos livros, tá bom? A mesma coisa a gente faz também com o Novo Testamento. Geralmente nós damos uma semana para memorizar o Antigo Testamento e uma semana na nossa classe presencial para que os alunos memorizem posteriormente o Novo Testamento, tá? Isso também é cobrado em prova. Então vamos lá. Que você já passou, é somente para você visualizar mesmo, tá? Não vou entrar aqui, né, explicar cada livro, o que aconteceu, porque eu quero que você de fato leia, se aprofunde. Aí após, então primeiro nós temos os livros da lei, que é o Pentateuco, tá? Esses 5 livros aqui, cadê minha mão? 5 livros aqui, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Após isso nós vamos iniciar os livros históricos, que falam da caminhada do povo israelita. Vamos ver quais são? São 12, Josué, Juízes, Ruth, 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônica, Esdras, Neemias e Esther. Esses todos são livros históricos. Após isso, nós vamos para os livros poéticos. Eles são chamados assim devido ao seu gênero literário. Quais são os livros poéticos? Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. E após isso nós vamos ver os profetas maiores, né? Geralmente quando a gente ouve essa expressão de profetas maiores, a gente relaciona a importância. Não está necessariamente relacionada à importância, mas sim à extensão dos livros. Esses aqui são os livros maiores dentre os livros proféticos, os livros de profetas, tá? Quais são esses profetas maiores? Isaías, Jeremias, Lamentações, Jeremias, Ezequiel e Daniel. São 5 livros. E aí nós vamos, enfim, para os profetas menores, que são os livros menores, né? Tem livro ali de 2 capítulos, de 3 capítulos, livros bem pequenininhos. Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Legal? E aqui nós fechamos o Antigo Testamento, conhecendo essa divisão para que a gente consiga entender melhor. Inclusive, quando nós vamos memorizar na nossa classe presencial, nós pedimos para os alunos marcarem, fazerem essas marcações que nós estamos fazendo aqui, ó. Profetas menores, aí faz lá uma chave. Profetas maiores, faz outra chave. Livros poéticos. Então você vai memorizando os livros por itens, né? Por classificações.
E aí facilita bastante, né? Nós usamos essa técnica. E agora eu vou com você aqui no Novo Testamento. Bom, no Novo Testamento é a segunda parte da Bíblia e diz respeito à nova aliança. Procure lá na sua Bíblia para você localizá-la. Em cumprimento à palavra que foi dada aos profetas, Deus fez um novo trato que teve sua confirmação na morte de Jesus na cruz. Ele perdoa os pecados do seu povo, que recebe um novo nascimento e certeza da sua salvação. No Novo Testamento, Deus visa abençoar todos os povos. Aqui é onde a igreja teve seu início, estabelecida sobre o fundamento do testemunho dos apóstolos. E eu quero compartilhar com você como é que o Novo Testamento está organizado. Você lembra que o Antigo Testamento nós falamos que estava organizado em 39 livros. O Novo Testamento ele está organizado em 27 livros e ele está dividido basicamente em 4 partes. Vamos vê-las? Primeira parte são os livros biográficos, tá? Os livros biográficos são os 4 evangelhos, sendo que os 3 primeiros são chamados de sinópticos, devido ao paralelismo que eles apresentam. O que são os evangelhos sinópticos? São aqueles evangelhos que eles apresentam basicamente a mesma descrição, né? De ângulos diferentes, mas basicamente eles trazem os mesmos relatos bíblicos, que é Mateus, Marcos, Lucas e João. Inclusive, foi a nossa orientação para você na aula passada de leitura bíblica, quando você iniciar, ou na aula retrasada, não lembro de você iniciar, pelos evangelhos sinóticos, que é Mateus, Marcos, Lucas e João, tá? É muito interessante. Após isso, nós temos uma outra classificação no Novo Testamento, que são os livros históricos. Registra a história da igreja primitiva e a atuação do Espírito Santo nos seus primórdios, que é o livro de Atos dos Apóstolos. Inclusive, né, muitos historiadores e pregadores dizem que é o livro que continua sendo escrito até hoje, porque o livro de Atos dos Apóstolos é a história da igreja, e a história da igreja continua. Na verdade, nós somos a igreja de Cristo. Então, é um livro que continua sendo escrito, entre aspas, né, porque esse canon bíblico já está fechado, mas continua sendo escrito na prática, né, no dia a dia, na vivência. Tá? Não é que isso será acrescentado posteriormente à Bíblia. Vamos lá então, continuando. As epístolas paulinas, terceira classificação. Olha o tanto de cartas paulinas que nós temos aqui, gente. A maior parte do Novo Testamento, na verdade, são epístolas paulinas, né? Olha só, são 13. Então, são cartas dirigidas às igrejas ou aos indivíduos atribuídas a Paulo. São cartas na qual a origem, né? Dessas cartas, elas são do apóstolo Paulo. E ele está encaminhando ou para o indivíduo ou para as igrejas, que ele estava ali supervisionando e cuidando. Então vamos ver quais são? Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito e Filemão, tá? E aí nós vamos encerrar aqui com as epístolas gerais, que são cartas universais atribuídas a vários apóstolos, sendo que a de Hebreus o autor é desconhecido, tá? Alguns historiadores entendem que Hebreus provavelmente foi escrito por Paulo, mas não existe uma comprovação disso, então Hebreus é um livro que ele está realmente como autor desconhecido, não se sabe quem escreveu, né? Porém, os fundamentos ali bíblicos e religiosos foram confirmados dentro desse canon bíblico, tá? Então vamos ver quais são essas epístolas gerais? Hebreus, Tiago, 1 e 2 Pedro, 1, 2 e 3 João e Judas. E aí nós encerramos com a última classificação, que são os livros proféticos, que também são chamados de Revelação dos Últimos Dias, que é um livro só, que você já conhece, que é o Apocalipse. Legal? Então, aqui nós temos algumas outras curiosidades a respeito da Bíblia, né? Tamanho relativo da Bíblia, vamos ver, existem, olha, 1189 capítulos na Bíblia, 929 no Antigo Testamento e 260 no Novo Testamento. O capítulo mais longo é o Salmo 119, tá? O capítulo mais curto é o Salmo 117. O verso mais longo é Esté 8, 9, capítulo 8, versículo 9. E o verso mais breve é Jó, capítulo 3, versículo 2. Depois você confere lá, para você verificar a confirmação disso que nós estamos passando aqui para você. São curiosidades, mas são interessantes de saber, não é verdade? Antes, uma outra curiosidade interessante é que hoje a nossa Bíblia ela é dividida em capítulos e versículos. Você também está aprendendo. O número maior na sua Bíblia são os capítulos, e os números menores, que são vários, inclusive, são os versículos. Então, antes, você observa que não havia divisão em capítulos e versículos. É óbvio que não havia. A Bíblia eram cartas, né? Livros só, não tinha essa divisão interna.
entre capítulos e versículos. Porém, por se tratar de um livro muito extenso, né, e para facilitar a localização dos textos, foi criada a divisão por capítulos pelo arcebispo de Cantuária, Estevão Langton, no ano de 1214, ou seja, muito antigo. E a divisão de versículos em 1551 pelo tipógrafo Roberto Stefano. Então, hoje nós temos a nossa Bíblia, muita facilidade de localizar os textos, porque ele está dividido em capítulos e versículos. Isso foi algo que foi sendo construído no decorrer da história, tá bom? Agora, algo interessante para nós compartilharmos antes de encerrar, que já está nosso último slide, é a respeito da origem da Bíblia. A Bíblia ela foi escrita por 36 autores. Tudo que nós estamos falando aqui, queridos alunos, é para motivar, é para lhe inspirar, para que você possa aprofundar mais. Como eu falei, a nossa aula é breve. Nós estamos falando aqui do básico do básico, mas eu tenho certeza que isso daqui vai iniciar uma chama no teu coração para que você possa buscar mais também conhecimento a respeito disso e fortalecer mais a tua fé, tá? A Bíblia foi escrita por 36 autores inspirados pelo Espírito Santo em cerca de 1600 anos em vários estilos literários. Eu falei para você que a Bíblia foi escrita em grego, foi escrita em determinado período histórico em hebraico, quase não sai. E aí já depois desse período de Atos dos Apóstolos, na Idade Média, por exemplo, foi escrita em latim e assim por diante, né? Foi escrita não no sentido de ter sido escrita pela primeira vez, ela era confeccionada em latim para que as pessoas justamente não tivessem acesso somente os clérigos, tá? Só para poder trazer um esclarecimento a respeito disso. Enfim, você percebe que durante muitos anos há uma construção, né? Diversas pessoas inspiradas pelo Espírito Santo. Inclusive, você vai observar que a própria Bíblia fala a respeito disso, né? Que tudo que está na Bíblia são para nosso ensino, é para nossa orientação. E você vai perceber que, apesar de ter sido escrita por 36 pessoas diferentes, autores diferentes, em cerca de 1600 anos, ou seja, é muito tempo de distância um para o outro, mesmo assim, não há contradição na Bíblia. Queridos, que prova maior do que essa você pode ter de que a Bíblia é a palavra de Deus. Se a gente convivendo no mesmo espaço quadrado com 10 pessoas, né, cada um tem uma cabeça diferente, cada um pensa desse jeito, a gente não vai conseguir se harmonizar as ideias. Como é que você consegue, né, ter um livro que ele tem início, ele tem coerência em tudo que acontece nele, sendo escrito por tantas pessoas durante um período tão longo de tempo? É realmente algo totalmente sobrenatural, não é verdade? Todas as Bíblias são iguais. Você vai perceber que no Concílio de Trento, em 1546, alguns livros foram acrescentados aos 66 que já existiam, tá? Antes de nós falarmos sobre isso, eu quero dizer para você que durante a história, se você pesquisar a história da Bíblia, a Bíblia, né, existe algo que se chama canon bíblico, que é justamente esse canon, que é o conjunto de escritos considerados sagrados. E você vai ver que durante a história da igreja foram feitos alguns concílios no qual a igreja validava os escritos, né? Até porque, por exemplo, os apóstolos viveram numa época, né, mais próxima desses escritos, então era mais fácil validar porque eles sabiam aquilo que tinha realmente, sabiam o que era de Paulo, o que era de Tiago e assim por diante, então era mais fácil validar porque era mais próximo da época deles e assim por diante. Só que em determinados concílios, houve um determinado concílio, que é o Concílio de Trento, em 1546, já passado muitos anos após, nessa igreja primitiva, houve um acréscimo, tá? Alguns livros que já existiam, 66 livros que já existiam na Bíblia. Esse acréscimo, né, eu vou ler para vocês para a gente poder ler e comentar para não falar a mesma coisa que já está escrito aqui. Por não ter os seus ensinos em harmonia com os livros reconhecidos como inspirados e por não constarem do original, não foram aceitos como canônicos, isto é, não foram incluídos nos livros sagrados. Esses são chamados livros apócrifos. Inclusive, você também pode pesquisar a respeito desses livros apócrifos, tá? Eles não são considerados livros sagrados, mas eles foram inseridos no canon, né, não no nosso canon, nós como igreja evangélica, nosso canon bíblico é de 66 livros, né? Por isso que a pergunta é: todas as Bíblias são iguais? Não. A Bíblia, em regra, a nossa Bíblia é de 66 livros. E a Bíblia, por exemplo, católica, ela é diferente. Ela tem os livros apócrifos, eles fazem parte da Bíblia dela. Ou seja, eles têm os mesmos livros que nós temos, porém eles têm alguns livros a mais, tá? Que são 6 livros a mais, aproximadamente, deixa eu ver aqui, 6 a 7 livros a mais que são acrescentados, tá bom? Pois eles possuem 7 livros a mais, que são os livros apócrifos. Livros estes que até possuem um valor histórico, mas não canônico. Então,
Não estou dizendo que esses livros devem ser desprezados, eles possuem, por exemplo, o livro de Macabeus, primeiro e segundo Macabeus, ele tem um conteúdo histórico ali, né? Mas não tem um conteúdo canônico. O que é um conteúdo canônico? É um livro que você entende que houve revelação divina, que está em concordância com a palavra. Além disso, alguns livros apócrifos, por exemplo, existem algumas inclusões, né, que não estão em concordância com a palavra, com os ensinos bíblicos. E aí eu vou só tratar aqui de cada um deles com você, só lendo, né, e mencionando o que é que eles tratam para nós encerrarmos, mas eu vou deixar esse dever de casa para você pesquisar um pouco mais a respeito dos livros apócrifos, tá bom? Então vamos lá. Tobias conta a história de Tobias, que era o filho de um pai cego. Judite narra a história dos judeus, que foram livres do poder de Holofernes, general da Pérsia, por conta da audácia de uma mulher chamada Judite. Sabedoria são ditados e provérbios, é parecido com o livro de Eclesiastes, de Provérbios, tá? Eclesiástico, não é Eclesiastes, é um outro livro chamado Eclesiástico. Registro de provérbios de Jesus, filho de Siraque, tá? Baruque, confissão e arrependimento, exortação e promessa de livramento. 1º e 2º Macabeus narra a Revolução dos Macabeus, é um livro histórico. E existem algumas inclusões de textos nos livros de Daniel e o livro de Esther. Existem alguns textos aí que não estão em concordância com a Bíblia, mas a maioria dos textos dos livros apócrifos, eles têm realmente um cunho, um valor histórico, mas não canônico, porque eles não foram reconhecidos como livros com revelação divina, tá? Então isso aqui é importante. Nossa Bíblia não contém esses livros apócrifos, mas a Bíblia Católica contém, para que você possa entender a diferença de um e outro, tá bom? Então, no mais, né, nós encerramos aqui essa aula e eu aguardo você para a nossa quarta e última aula da nossa classe de vida devocional, tá bom? Até daqui a pouquinho.